Olá pessoal, Engenharia na TV, novamente. Essa semana, voltando a um tema que para nós é sempre muito bem recebido, que é o tema vinculado à saúde, tanto no ambiente profissional como de uma forma geral. E hoje nós temos um convidado que é da área de saúde, mas também ele é muito ativo em termos esportivos e vai poder nos falar alguma coisa em termos de prevenções. Alfredo hoje faz parte da nossa bancada. Voltando. Ele não é assim exatamente muito frequente, mas ele faz parte da equipe de produção, porque ele realmente escolhe temas, ele seleciona convidados e entrevistados. Alfredo, seja bem-vindo. Apresenta o nosso convidado, Alfredo. Olá, prazer em estar novamente no programa e hoje recebendo a visita do Laércio Batista Júnior, famoso em Joinville. Laércio, seja bem-vindo, a palavra está contigo. Muito obrigado ao convite. Aí eu estou formado aí desde 1988, duas especializações em farmácia clínica, e aí meus 38 anos de experiência na farmácia, que é na farmácia onde as coisas acontecem. As pessoas, ao passarem mal, a primeira coisa que eles procuram é uma farmácia para comprar algum remédiozinho. E às vezes não é o remédiozinho que ela precisa, né? Às vezes é um aconselhamento, é um encaminhamento para um hospital, quer dizer, na farmácia aparece de tudo. E o objetivo nosso aqui é conversar com as pessoas para as pessoas se precaverem para não adoecer, né? A precaução de não adoecer vem justamente em administrar a qualidade de vida, administrar o estilo de vida, administrar a relação trabalho-bem-estar, trabalho-alimentação. E eu vejo como uma organização pessoal. Aquela desculpa de que eu não tenho tempo, eu não tenho me organizado, né? Às vezes eu, bem no início da minha atividade laboral, era comum eu trabalhar 12, 14 horas por dia. Em determinado momento, eu mandava buscar um lanchinho para almoçar ali na farmácia, tal, e da metade da minha atividade laboral comecei a perceber isso não me muda em nada a minha vida, né? Então eu comecei a sair para almoçar, né? Saio uma hora, me desligo daquela função ali no balcão, almoço e depois aí 30, 40 minutos depois de eu almoçar eu retorno, né? Vou e volto ao trabalho de bicicleta, isso me ajuda a administrar o estresse, né? As pessoas reclamam muito que Joinville chove muito, né? Mas são muito poucos os dias que eu não consigo vir de bicicleta por causa de chuva. Ou porque a chuva é mais tarde, né? Se ela é no final do dia, eu até volto com chuva, chego molhada em casa, troco de roupa e está tudo resolvido. Mas a qualidade de vida que eu comecei a construir para mim foi justamente pensando em viver melhor, né? Administrar a relação trabalho-saúde, né? E isso é um desafio a todos nós. Achar tempo para cuidar de si, achar tempo para cuidar da saúde. Então, às vezes, eu posso ir e vir ao trabalho de a pé, ou ir e vir ao trabalho de bicicleta, ou fazer um trecho do meu percurso a pé, né? Vocês que são engenheiros, trabalham na área de construção civil, ainda é, né, e foi uma das áreas onde o trabalhador da construção civil, em sua grande maioria, ele ia e voltava de bicicleta para o trabalho, né? Por quê? Principalmente pela facilidade de ele chegar no trabalho no horário, né? O ônibus às vezes atrasa, etc e tal, e principalmente porque ele vem vestido para o trabalho e retorna com a roupa de trabalho. Ele não precisa trocar de roupa para pegar o ônibus, aquela coisa toda. Então, ele termina a atividade laboral dele, ele bota ali às vezes troca uma camisa, tal, e ele vai tomar banho em casa, né? Então ele vai de bicicleta. Isso tem mudado um pouco, as pessoas têm acabado trocando a bicicleta pela motocicleta,
né? E aí a motocicleta, até certo ponto, nos assusta. Eu vinha ontem conversando com meu filho, que é médico, e nos últimos 10 dias, eu tive contato com pessoas que perderam um ente querido da família ou conhecido em acidente de motocicleta, né? E quer dizer, em 10 dias eu tive conhecimento de 4 acidentes fatais de pessoas próximas a gente, né? Então, a motocicleta, às vezes, a gente é o para-choque, né? Não que a bicicleta não seja perigoso, mas a bicicleta a velocidade é menor. Você pedala aí a 15, 20 km por hora. Quanto ao espaço pela bicicleta, isso é uma luta antiga aí, nossa, do Pedala Joinville, que tem enfrentado também o problema do perigo Mas, do trânsito. Laércio, me dá um minutinho no seguinte sentido. Você é um júnior. Sou um Então, júnior. quer dizer que você teve um pai que já chamava Laércio Batista. E se eu me lembro, o seu pai também era um farmacêutico. Exatamente. Meu Você- pai começou em 1945, trabalhando em farmácia, e trabalhou conosco até 2010, aqui na Farmácia Batista, né? Então, A farmácia originalmente era ali na praça na 9 de março. na 9 de março, próximo à biblioteca pública. Um pouquinho antes, era aqui onde hoje é ao lado da Galeria Marcos Grossenbacher, sim. Farmácia 9 de Março. Farmácia 9 de março. Né? E depois tem uma filial da 9 de Março na João Colim, que o pai tinha em sociedade. E aí o pai desfez a sociedade em 1972 e em 1973 ele fundou a Farmácia Batista só com a família. E aí a gente começou aqui no edifício Rudenas em 72, aí fizemos aí em 22 nós fizemos 50 anos. Você tem irmãos? Eu tenho um irmão farmacêutico mais velho que veio a falecer do coração com 50 anos de idade, em parte porque não cuidou muito dessa relação trabalho, qualidade de vida, saúde, né? Quando ele percebeu que o coração dele começou a complicar, já era tarde. E aí ele fez alguns tratamentos, no final teve hipertrofia cardíaca, e uma série de complicações decorrente do coração grande, né? E com 50 anos ele veio a falecer do coração. Ele teria que idade hoje? Hoje ele teria, eu estou com 61, ele teria 71 anos. É da minha idade. Então é ele que eu conhecia. Somos da mesma, mais ou menos da mesma geração. Ele que eu tive uma relação mais próxima, naquela adolescência que a gente frequentava aí o centro da cidade. Então eu estava querendo associar mais ou menos a relação da família Batista com a minha geração. Então era o seu irmão mais velho. O meu irmão mais velho se formou em farmácia em 74 na Universidade Federal de Santa Catarina e se especializou em análises clínicas. Então ele tinha um laboratório de análises clínicas que hoje continua administrado pelo filho, o Lair Silvio Batista Júnior também. E eu foi o que fiquei com o pai na farmácia. E lá em 1982, eu estava trabalhando na farmácia, o pai falou: e o teu futuro? Você quer tocar a farmácia ou o que você quer fazer? Eu disse: não, eu vou continuar aqui com a farmácia. Então, você vai estudar. Você vai fazer aí, escolher uma faculdade de farmácia boa. E eu fui para o estado de São Paulo, me formei em 1988 em farmácia com especialidade em dispensação, que daí já não era mais análises clínicas. E aí depois eu fiz um curso de farmácia clínica no Chile, no final dos anos 90. E em 2013 uma nova especialização na Univale em farmácia clínica. E aí eu acabei indo para o caminho de dar aula, né? Fui professor de farmácia clínica aí pelo Brasil inteiro, participei de projeto Excelência Farmacêutica do Conselho Federal de Farmácia, e praticamente todas as capitais brasileiras
e cidades do interior, do norte e nordeste, eu ministrei curso durante 6 anos. É uma bela carreira. E só lembrando um pouco, o teu irmão tinha um apelido, Lali? Lali. Lali. Lali, era Lair, Lembro o dele. apelido dele era Lali. Lembro dele. E você tinha uma irmã também? Tenho uma irmã e uma irmã engenheira civil e um filho engenheiro mecânico. A minha irmã engenheira civil, hoje ela está no Rio Grande do Norte, ela trabalhou na área da engenharia civil aqui mais de 10 anos aqui em Joinville, e ela foi para o Rio Grande do Norte, hoje ela tem uma propriedade ecossustentável. Olha que E lindo. ela fez curso na área de sustentabilidade e engenharia, então ela comenta que na década de 90, se você falava para um empreendedor fazer retenção de água de chuva, olhava para ela e dizia, tu é louco, né? E ela hoje foi para o Nordeste trabalhar para uma rede de hotel justamente em fazer a preservação da água, conter água de chuva, etc e tal. E hoje ela está lá, está há mais de 15 anos no Rio Grande do Norte já. Que bacana. Parabéns. Quer dizer, uma família que remonta à minha adolescência e estamos aí tocando a vida e preservando as próprias origens. Isso. E o meu filho mais velho, engenheiro mecânico, formado na UFSC, fez mestrado no Reino Unido e hoje trabalha em São José dos Campos, no maior polo tecnológico na área de engenharia do Brasil. Trabalha lá na Acaer e trabalha justamente na área de tecnologia militar e aeroespacial. Pois olha, eu vou te dar um segredinho. Ele tem a melhor das engenharias, porque nós dois também somos mecânicos. Mas a mecânica é a mais ampla, né? É, E aí ele fala que, e vocês devem ter aprendido mesmo, né? Quando surge um problema, nós para a engenharia não tem problema, a gente corre atrás para resolver. Exatamente. Isso quer dizer, todas as engenharias são riquíssimas. Agora tem realmente aquelas engenharias que são um pouco mais ecléticas, das quais você pode se adaptar a todas. Por exemplo, a engenharia mecânica, hoje com a eletrônica, com a mecatrônica, com uma série de variações, é a base de várias profissões e várias ciências, né? Não dá para imaginar nenhuma medicina hoje sem engenharia, né? Com certeza. Mas que bacana, que belo exemplo você está nos mostrando de evolução dentro da própria família, cultura nossa de Joinville, né? No que se refere a profissões com finalidade, com responsabilidade. Isso é muito bacana. E é o recado que nós, na nossa idade, temos que passar para o jovem, né? Aproveitem para estudar. A gente tem escutado muito que a geração X, Y, Z não querem trabalhar, não quer. Gente, aquele que se destacar, seja qual for a geração, vai de vento em popa. Eu tenho um filho médico de 26 anos e um engenheiro de 32. O que eles fizeram na vida? Estudar, ter educação e trabalhar. E trabalhar. Né? E todos os dois estão quase melhor que o pai. Né? Chegaram muito antes do que eu. Eu demorei muito mais para chegar onde eles estão hoje. Por quê? Porque eles foram atrás de estudar e buscar conhecimento. Então, aquele que não estudar, que não aproveitar o momento, o jovem que não aproveitar esse momento, né, ser a excelência, fazer algo mais, aquele vai se destacar em todos os setores. Né? Mais ou menos um conceito de superação, né? Não a si mesmo obrigatoriamente, mas superar o próprio momento. Quer dizer, nós temos meio que uma obrigação de deixar a sociedade melhor do que nós a recebemos, né? E através do estudo, através da dedicação, do trabalho que a gente chega lá. E a gente vê coisas, né? E aí entrando na área da construção civil, do Sinduscom, eu passo num edifício que está em construção ali na Rua Tobem e eu vejo os 2 pilares mestres que foram feitos com aquela proteção plástica, né? Quando descascaram aquilo ficou uma perfeição. Né? E nenhum mestre de obra, nenhum engenheiro, nenhum administrador do processo se preocupou em
passar um plástico, proteger, né? E aquele pilar ficou do lado da caixa de argamassa. E aquele pilar que estava tão bonito, Tá todo tá chamuscado. todo escolhambado, todo chalpiscado, porque com certeza alguém que passa ali todo dia não se preocupou com um detalhe, proteger, né? Então, esse trabalho na nossa época era diferente. Eu, quando entrava no laboratório de farmacotécnica, lá na faculdade de farmácia, a primeira coisa que o professor fazia quando nós saímos da sala é olhar as mãos para ver se a nossa mão estava suja, né? Mexia com violeta genciana, não podia sujar a mão com violeta genciana. Mexia com iodo, não podia sujar a mão com iodo, né? Muito menos o jaleco, né? Por quê? Princípios de ordem e princípios de limpeza, né? E me parece que isso tem se perdido um pouco. E isso aumenta os custos, né? Porque essa empresa que está com essa obra, ela vai gastar para fazer a limpeza Sim, que não precisaria ser feita. não precisaria né? ser. E é incrível, e como eu passo de bicicleta ali todo dia, eu fico, poxa, mas será que em um ano nenhum engenheiro, nenhum arquiteto, nenhum mestre de obra, muito menos o administrador da corporação não viu isso ainda, né? Então, são pequenos detalhes, né? E que isso pode lá no futuro levar a um estresse, porque alguém não fez o trabalho que teria que ser feito. O Alfredo ele tem uma atividade interessante que ele climatiza ambientes de festas, grandes festas, grandes coisas. E a prevenção também é fundamental, né? Para não ter acidente, para Sim, sim. realmente ter problema de renovação de ar, né, Alfredo? No meu caso, todos os ambientes que a gente climatiza, eu tenho 100% de renovação de ar. Tá? Isso diminui um pouco a eficiência dos equipamentos, mas eu tenho certeza que o ar interno está 100% renovado. Está sempre renovado. Né? Essa é uma preocupação, né? Então a gente hoje vê cada história, cada ambiente que você entra, aquilo você olha para os aparelhos, até se assusta, né? E aí que tá, não tem se a fiscalização. O meu pensamento é que nós deveríamos ser os fiscais, Exatamente. todo mundo ter um canal de acesso a dizer, lá em tal local está acontecendo. Mas às vezes a gente fica calado, né? Eu, desde sábado, eu vi falando um pouco de mobilidade, mas um casal novo com uma criança que não tem 1 ano de idade, ele numa motoneta elétrica daquela, com a criança no colo, ele dirigindo, e a mulher atrás. Ainda ontem, eu estava atravessando a rua, eles passaram. Eu cheguei em casa e disse para minha esposa, não tá certo isso, né? Claro. Pô, já pensou se acontece algum acidente? Algum cai, alguma coisa? Uma criancinha pequena no colo. Então, e hoje isso está acontecendo muito, né? A gente ouve muitos acidentes, né? Com essas motos elétricas, né? E realmente é bem diferente da bicicleta. Se a bicicleta era 20 km/h, essa motoneta já está 30, 35, 40. Né? Exatamente. Então, A é pergunta que a gente complicado, né? pode dizer é o seguinte: alguém ainda dirige sem cinto de segurança? Né? Dificilmente. Não precisa nem ter fiscalização. Não. Né? E o motociclista? Né? Na hora do impacto, ele não tem cinto de segurança. Não. Né? Mas, na hora de acelerar, né? Na hora de costurar, né? Em 2016, eu fiz uma viagem de bicicleta da República Tcheca a Berlim. Pedalei na margem do rio Elba. E aí, eu estava no centro de Praga e estava acontecendo uma mídia, propaganda nos terminais de ônibus. O terminal de ônibus tinha a tela onde mostrava o itinerário de ônibus e ali apareciam uns vídeos educativos. Eu entendo alemão, entendo inglês, mas não entendia tcheco. Mas a própria imagem era autoeducativa, né? Ou seja, a imagem mostrava o seguinte: nunca ande de bicicleta ao lado de um caminhão, do trem, lá o veículo leve sob trilhos,
ou um ônibus, nunca ande ao lado, ou na frente ou atrás. Se você estiver na frente, o ônibus vai ter que esperar, né? Ele vai dar uma buzinadinha, você sai da pista, para ele passar. Ou você vai atrás, que ainda é mais seguro. Porque ao lado, se você cair, você vai cair embaixo do rodado do ônibus. Se for um caminhão, você vai cair embaixo do rodado do caminhão. E se for um trem, vai cair embaixo do trem, né? E a imagem era os acidentes acontecendo. E daquele dia em diante, eu nunca mais pedalei do lado de um veículo pesado. Porque se você vem pedalando, o sujeito abre a porta, um carro abre a porta, para onde é que você vai? A porta vai bater em você e vai jogar você para onde? Para debaixo do rodado do caminhão, do ônibus, etc. Esse mesmo recado serve para o motociclista. Então eu vou aqui, às vezes, a gente vai aqui para Pissarras, para Ubatuba, né? E a gente vê o cara cabiza ali, e ele entra do lado do caminhão e passa entre o carro e o caminhão. Puta, se o carro der só uma balançada e o espelho bater nele, aonde ele vai cair? Embaixo do rodado do caminhão, né? Tem o caminhão, ele tem que ter uma saia, nem todos têm, para diminuir esse risco. Veja bem, diminuir esse risco, né? Então, se o motociclista, o ciclista, né? Agora o motociclista, ele pensasse, puta, quanto vale a minha vida para eu ficar aqui 30 segundos a mais, 1 minuto a mais atrás do caminhão, e eu vou ultrapassar quando eu tiver segurança, né? Não vou ultrapassar entre o carro, vou me colocar atrás de um carro, mantenho a minha distância segura e faço a ultrapassagem junto com o veículo. Mas não, a pressa é que tem levado a esse número absurdo de óbitos que a gente tem. E aí seja ciclista, seja motociclista, né? E também o condutor aí do automóvel, né, que às vezes também precisa ter um pouco mais de paciência, etc. e tal. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já retomamos em seguida. Há mais de 40 anos, a Emplatel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Emplatel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Emplatel Indústria de Plásticos. Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Há décadas, Artefatos Produtos e Serviços é referência com a marca Persianas Superior, atendendo com eficiência e criatividade. Agora, em uma nova fase, unificamos nossa atuação como Plásticos Superior, com foco e qualidade em soluções para indústria e construção civil, mais moderna, mais forte, alinhada às tendências e inovações. Na linha de frente estão nossos espaguetes de amarração, varetas de solda e macrofibras para concreto, produtos com qualidade superior. Plásticos Superior, soluções que resolvem. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas, para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais.
Nós temos hoje uma hipertensão arterial sendo revisada no seu protocolo. Você tem novidades sobre isso? Temos novidades sobre isso e tem assustado um pouco as pessoas. E ontem eu ainda fiz um comentário no grupo dos moradores, ou no grupo da Associação dos Moradores da Rua Otobeme Região, né? Uma colega do grupo postou lá que a nova diretriz brasileira de hipertensão e o médico dando a explicação que agora o 12/8, né, 12/8 era tido como pressão normal. Como em 2010, 13/8, 13/8,5 era normal. Como lá na década de 80, até 14/9 era normal. Né? O que mudou? O que mudou é que veio se acompanhando que quanto mais cedo o indivíduo tem pressão alta, essa tendência da pressão é subir. Então, quanto mais cedo eu tratar a hipertensão do indivíduo, e quando eu falar tratar, não entendo só medicamento, né? Mas uma dessas vizinhas colocou o seguinte, ela disse, essa nova diretriz é para deixar os laboratórios farmacêuticos mais ricos, né? Ou seja, para vender medicamento para pressão arterial. E aí eu acompanhei ali os comentários e eu digo, não, vou ter que escrever, né? Eu disse, olha, primeiro que os laboratórios já são ricos, né? E que para tratar a hipertensão primária, aquela 12/8, 13/8, o tratamento não dá lucro para o laboratório, porque é extremamente barato. Hoje um tratamento de losartana com hidroclorotiazida sai R$10 por mês. Quer dizer, laboratório nenhum fica rico. O laboratório fica rico decorrente das complicações da hipertensão arterial. Aí sim, aí você entra com medicamentos para arritmia, insuficiência cardíaca congestiva, etc. e tal. E aí eu estou falando aí de R$300 por mês para cima de medicação, se o paciente não cuidar, né? Então, quais são os cuidados? Os cuidados é qualidade de vida, atividade física, controle da obesidade e diabetes. E parece que tudo isso que eu falei nós estamos fazendo ao contrário, né? Eu tenho até um paciente meu que é engenheiro, que esteve na minha farmácia apavorado, porque o médico prescreveu para ele losartana com hidroclorotiazida, porque ele estava com pressão alta. Ele estava com 13/8,5, 13,5/8,5. Ele disse, meu Deus, eu nunca pensei que ia tomar remédio de medir pressão, e agora de pressão arterial, e agora o médico me prescreveu. Será que eu vou ter que tomar esse medicamento o resto da minha vida? Eu acho que essa resposta eu vou dar para os nossos ouvintes. Eu disse para ele, vai depender de você. Se você mudar o teu estilo de vida, você está começando com uma hipertensão arterial, que pode estar relacionada a teu estresse, falta de atividade física e tal. Qual esporte que você gosta de fazer? Ele olhou para mim e disse, cara, não sei. Eu disse, então procura alguma coisa para fazer. Uma caminhada, andar de bicicleta. E aí, na outra semana, ele veio e disse, Batista, eu vou fazer natação. Me inscrevi lá no Colégio Bom Jesus e vou começar a nadar 3 vezes por semana. 4 meses depois, a pressão dele está 11/7, com medicação. Aí eu disse, vamos tirar o diurético para ver como é que fica? Mais uma semana, 11/7. Aí eu disse para ele, volta e conversa com o teu médico. A pressão dele hoje está entre 10,5 e 11/7, 6,5, e o médico tirou a medicação dele. Natação 3 vezes por semana, mudou hábito alimentar, né? Então, mas
a maior dificuldade nossa como profissional de saúde é fazer o paciente entender que na hora que a luz amarela acende, então a nova diretriz ela vem a acender a luz amarela antes de você ter hipertensão. Então quando você chegar no teu 12/8, já é considerado pré-hipertensão. Já tem o que tratar. Tratar com o quê? Mudança de estilo de vida. Você coloca no fator número 1 alguma atividade física, perfeito. Agora, pela sua experiência, existe várias atividades físicas, mas a minha curiosidade sempre é a seguinte: existe algum momento do dia mais adequado para desenvolver aquela determinada atividade física? Por exemplo, é mais oportuno você começar o dia fazendo uma atividade física, fazer ela no meio do dia ou fazer mais ao final do dia? Como é que você avalia isso, pela sua experiência? Olha, eu não sou da área da educação física, mas a experiência que nós temos na área da saúde, primeiro, é fazer atividade física. Tá? Que o horário não seja uma desculpa para não fazer. Então, quando eu digo para ele, o ideal é fazer de manhã, e ele não pode de manhã, ele não faz à noite. Né? Tem pessoas que, ao fazer atividade física à noite, aumenta as endorfinas e ele depois não consegue dormir. Eu, por exemplo, faço meus pedais treino à noite. Né? Chego em casa, tomo um banho, o aumento das endorfinas quando eu pedalo, para mim, é o melhor remédio que tem para dormir. Mas cada pessoa tem um ciclo diferente. Né? Tem pessoas que é o melhor horário de manhã. Fisiologicamente falando, o melhor horário é de manhã, você fazer atividade física. Porque o seu corpo desperta, você produz cortisol alguns minutos depois que você desperta, etc. e tal. Mas o importante é fazer. Eu tenho um sobrinho que ele faz natação no horário do almoço. Ele sai da prefeitura, nada e volta para trabalhar. Né? Então, o importante é fazer. O importante é você se dispor. Eu, por exemplo, saio de casa pedalando para vir trabalhar, faço aí meus 10, 15 minutos, saio para almoçar de bicicleta, retorno para almoçar de bicicleta, vou para casa no final do dia de bicicleta e à noite, geralmente terça, quinta e sexta, ou terça, quinta e sábado, eu saio para fazer treino de 40, 50 quilômetros à noite, que é o horário que eu tenho, né? E tem alguns grupos, geralmente eu saio sozinho, encontro alguém no meio do caminho lá indo para a Estrada da Ilha, a Estrada do Oeste, aquela região. Final de semana, às vezes a gente faz umas pedaladas pela região do interior. Né? Você falou sobre as rodovias, né? Eu evito, né? É bom evitar, já pedalei muito à margem de rodovia, mas uma coisa que está fora do nosso controle como ciclista é o controle da velocidade dos veículos, controle da velocidade do caminhão. Ontem mesmo eu vi um vídeo de um grupo de motociclistas parado no acostamento aguardando um amigo, veio um carro, se perdeu e bateu em cima deles, do grupo inteiro. Um deles estava filmando e registrado todo o vídeo, o carro pegando 6 motociclistas parados no acostamento. Então, é uma região de conflito, é uma região perigosa. Por exemplo, aqui nós não temos muitas vezes um acesso secundário. Então você não pode proibir o ir e vir. Então, por exemplo, se eu quiser ir de bicicleta daqui a Barra Velha, em determinado trecho eu vou ter que pedalar na margem da BR-101. Certo? Não tem um caminho alternativo. Por exemplo, na Alemanha. Na Alemanha é terminantemente proibido você pedalar numa autobahn. Se você for pego pedalando numa autopista, você vai preso. Agora, tem sempre vias vicinais alternativas, seguras, seja com ciclovias ou sem ciclovias. Né? Então você tem alternativa àquela via. Né? Porque nós somos uma geração que lá na década de 60, 70, fomos abandonando a bicicleta e foi dado o quê?
prioridade ao automóvel. Dando prioridade ao automóvel, a gente esqueceu um pouco da mobilidade de a pé e da mobilidade por bicicleta. E aí a gente ficou um pouco desprotegido. Mas voltando à saúde, cada um de nós é responsável pelo nosso autocuidado, né? Achar aí 1 hora, 1 hora e meia por dia para si, para se cuidar, para descansar, para ler um livro, relaxar, fazer uma caminhada. E aí cada um vai buscar o esporte que lhe faz bem, né? Seja natação, seja... Para o coração o ideal é cardio, né? É atividade aeróbica, né? A melhor de todas é a caminhada, né? Todo mundo pode caminhar. Ninguém... Né? Tem um menino que é cadeirante e ele vai de bicicleta. Você pode ir para a estrada da ilha, 1 vez por semana você vai encontrar ele, né? O cara é cadeirante e ele vai com uma bicicleta que ele pedala na mão, né? Ele montou uma bicicleta, um triciclo, e ele vai pedalando. Ele fez, não é porque ele é cadeirante que ele não pode andar de bicicleta. Ele faz atividade física e ele pedala quase que no ritmo da gente, né? Então, cada um tem que descobrir aquilo que é possível ele fazer. Eu não tenho mobilidade de perna? Vai nadar, né? Vai fazer alguma coisa, vai se mobilizar, vai fazer alguma coisa, porque a obesidade, o sedentarismo e o diabetes é o que mais mata. A atividade física, ela também contribui no controle da diabetes. Com certeza, né? O que é o diabetes? Diabetes, vamos falar do diabetes do tipo 2, né? O que é o diabetes tipo 2? Síndrome metabólica. Ou seja, o nosso organismo tem mais energia acumulada do que usa, né? O que é essa energia? Açúcar, né? E o açúcar não é o açúcar só, né? O pão se transforma em açúcar, a batatinha se transforma em açúcar, o macarrão, A cerveja. a cerveja, né? O álcool, né? O álcool e cana, açúcar, né? Então, o açúcar, ele está lá na célula como uma reserva de energia para ser usada. Se você não usa, você fecha a célula com esse açúcar dentro dela. E muitas vezes você aumenta a insulina. E aí você tem o quê? Resistência à insulina. E aí você tem uma doença chamada diabetes do tipo 2. Qual que é o melhor tratamento para diabetes do tipo 2? Perder peso e atividade física. O que a primeira coisa que erroneamente o médico faz? Medica. Ele não dá a oportunidade do paciente de experimentar mudar estilo de vida. Então, se você começar com uma glicemia que estava aí na casa dos 100, 99, daqui a pouco chegou a 108, 110, 120, gente, muda o teu estilo de vida, vai caminhar, vai perder peso, vai... Né? Mas a primeira coisa que o pessoal quer é o quê? É o Ozempic, né? Vou ter uma injeção, essa injeção vai fazer eu perder barriga, com uma série de efeitos colaterais que pode vir a acontecer, né? Lembrando que essa injeção não vai trazer qualidade de vida e não vai trazer saúde. O que vai trazer saúde é alimentação adequada, atividade física, controle do estresse, etc. Quer dizer, o estresse, ele é sempre administrável. Tem gente que tem pouca sobrecarga de trabalho e vive estressado. E tem gente que tem excesso de sobrecarga de trabalho e não vive estressado. Por quê? Administra a carga de trabalho. Distribui a carga de trabalho, né? Aprende a dizer não, aprende a administrar os seus horários, né? Então, tudo isso é uma forma de a gente aprender a lidar com a nossa saúde. Bom, então, fazendo um pequeno retrospecto, né, Alfredo? O nosso orientador farmacêutico com grande experiência está nos deixando um recado muito importante. Quer dizer, o primeiro remédio é uma revisão no próprio comportamento. Revisão no próprio comportamento, exatamente. Seja doença mental, né, mentais, psíquicas, de uma forma geral, física, estresse, dores, né?
Tem um colega nosso que também é engenheiro, né? Pô, os engenheiros tão 70 sofrendo. anos ele descobre um Parkinson. 70 anos ele descobre um Parkinson. Ele vai no médico, tem uma filha médica, e vai no médico, o médico diz para ele: se você melhorar a tua atividade física, uma atividade física intensa para você produzir bastante endorfina, eu consigo reduzir tua medicação. Porque a preocupação dele era reduzir a medicação. Ele tomava 6 medicamentos, né? Dentre os principais, a levodopa para controlar o Parkinson, etc. e tal. Ele começou a pedalar, ele comprou uma bicicleta. E eu tenho um vídeo que eu estou ao lado dele fazendo a volta do Palmital, né? Nós entramos por aqui para sair lá na Vila da Glória. E ele tocando ali 25, 30 km por hora, eu do lado dele conversando com ele, e ele me conta. Ele disse: depois que eu mudei meu estilo de vida, eu comecei a pedalar 80 quilômetros em dias alternados. Aí o cara disse: o cara é louco. Não, mas eu comecei com 20. Eu fui gostando tanto da coisa que hoje eu não trabalho mais de manhã, só à tarde, né? E aí qual o profissional que com 70 anos, né, 71 anos ainda trabalha? Ele precisava trabalhar o dia inteiro, ele começou a trabalhar só de tarde. Ele disse: e de segunda, quartas e sextas, ou segunda, quarta e domingo eu saio para pedalar. De manhã. Acordo, tomo café e vou pedalar. Faço 80 quilômetros. De 6 medicamentos, hoje eu só tomo levodopa. Que maravilha. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e já retornaremos com essas histórias bastante motivadoras. Há mais de 40 anos, a Emplatel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Emplatel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Emplatel Indústria de Plásticos. Desde 1995, a Helpo se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpo, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpo, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Há décadas, Artefatos Produtos e Serviços é referência com a marca Persianas Superior, atendendo com eficiência e criatividade. Agora, em uma nova fase, unificamos nossa atuação como Plásticos Superior, com foco e qualidade em soluções para indústria e construção civil, mais moderna, mais forte, alinhada às tendências e inovações. Na linha de frente estão nossos espaguetes de amarração, varetas de solda e macrofibras para concreto, produtos com qualidade superior. Plásticos Superior, soluções que resolvem. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais.
Retomamos, então, retomando o nosso programa de hoje, ele está bastante interessante. Já levamos puxão de orelha Já e já entendemos alguma coisa? e já sabemos o quanto o Laércio é grato à engenharia. É a profissão que ele tem mais clientes, pelo jeito. Mas, Laércio, vamos aproveitar essa terceira parte do nosso programa e gostaríamos de ouvir de você as suas experiências ciclísticas nesse mundo afora. Quer dizer, você anda muito aqui na cidade, como exercício, como passeio também, mas você continua tendo o hábito de pedalar quando viaja. E quais são dessas viagens o que você tem aí de mais memorável ou de mais recomendável para nós? Nós realmente sabemos que a nossa região ela é bastante rica em ciclistas, mas ela é perigosa. Nós não temos boas ruas para ciclista. Procuramos ter, estamos sempre empenhados, mas não temos. Agora, a Europa, particularmente, você pode viajar a Europa toda de bicicleta, né? Exatamente. Conta para nós isso. Tem Eurovias, né? Eurovias. Eurovias. Eu pedalei agora em 2022 e fiz uma viagem no inverno europeu. Eu peguei um trem, fui a Freiburg. De Freiburg eu fiz um pedal de um dia na Floresta Negra. Saí do hotel de manhã, voltei à noite. No outro dia tomei café e fui para a França, para a Alsácia. Né? E aí eu pedalei para uma Eurofahrrad, né? Uma via de bicicleta que atravessa países. E aí eu entrei na França, fui a Colmar, e aí fui aquelas cidadezinhas natalinas, porque era final de novembro, né? Estavam sendo preparadas para o Natal, e a cada cidade que eu passava eu me encantava cada vez mais com a beleza, porque me falavam sempre que as cidades que se preparam para o Natal mais bonitas do mundo são alemãs, né? E quando eu vi ali aquelas cidades francesas da Alsácia, que é um lado alemão da França, né? Aquilo me encantou. E aí eu pedalei por ciclovias e pedalei fora de ciclovias. Né? Então, o recado que a gente pode dar? O grande problema que nós temos aqui é a relação de convívio entre ciclista e condutor de veículo. Né? O condutor de veículo ainda, ele se sente empoderado por dentro da carcaça de aço. Por quê? Ninguém chamou a atenção dele ou mostrou para ele o quanto custa para ele e o quanto vai ser danoso para ele se ele atropelar alguém. Seja um ciclista, seja um motociclista ou seja um pedestre. Né? Porque na Europa, se você atropelar alguém ou se você bater num ciclista, você está ferrado, juridicamente falando. Né? Qualquer desvio de conduta que levou a culpa para o motorista de automóvel, você não dirige nunca mais. Você não tira mais carteira de motorista, por exemplo. Se você se envolveu no acidente e tiver levemente alcoolizado, você não precisa nem estar com o índice de álcool permitido, né? Abaixo do índice permitido, e você se envolver no acidente, você perde a carteira e não dirige nunca mais. Né? Não tem, vai fazer reciclagem. Não dirige nunca mais. Né? Então, por quê? Porque eles já aprenderam muito com isso. Então, nós temos primeiro o problema da educação e da impunidade. Né? Aqui a impunidade, as multas ainda são muito baratas. Né? Eu falo a multa é barata em relação a uma vida. Né? É 2.000 e tantos reais, reciclagem se você for pego alcoolizado. Devia ser 10 vezes esse valor. Porque a vítima não tem a segunda chance. A vítima morre. Né? Quem não é vítima ainda pode pagar para se sair. Né? Mas o problema é que você acaba sendo vítima também quando você atropela alguém, quando você mata alguém. Né? Seja psicologicamente ou seja legalmente falando. Agora, na Europa, eles já superaram isso. Né? Esse convívio. E aí, quando você tem uma boa infraestrutura, você estimula as pessoas a usar a bicicleta. Você estimula as pessoas a viajar de bicicleta, até porque você coloca a bicicleta dentro de um trem, você coloca a bicicleta dentro de um ônibus, para fazer um deslocamento longo. Eu estou lá em Munique e eu quero passear em Berlim. Você bota a bicicleta dentro de um trem, viaja a Berlim, tira a bicicleta de dentro do trem
e vai fazer teu passeio de bicicleta. Você faz uma cobertura. Você passeia pela cidade de Berlim, o exemplo que eu dei, faz uma cobertura da cidade muito maior do que se você tivesse de a pé ou de metrô, né? E eu quero ir aos arredores. Então é comum você ver alemão, europeu, de 70 anos, 75 anos, fazendo viagem de 300, 400, 500, 1.000 quilômetros de bicicleta, né? 1.000 quilômetros, dependendo do número de dias que você tem, não é nada, né? Se você pedalar 50 quilômetros por dia, em 20 dias faz 1.000 quilômetros, né? Então, você tem uma infraestrutura que foi criada para estimular as pessoas a usarem a bicicleta. Eu, por exemplo, no meu dia a dia, lá no início, ainda me deparava com o preconceito, né? As pessoas olhavam, pô, Batista, será que está faltando dinheiro para comprar um carro? Porque ele vai de bicicleta e volta, né? É muito comum na Europa você médico, engenheiro, prefeito, indo trabalhar de bicicleta, né? O prefeito de Heidelberg, o prefeito de Frankfurt, o prefeito de Leipzig, ele vai de bicicleta e volta para o trabalho, né? A prefeitura, o carro oficial da prefeitura é a bicicleta, né? Então, isso é uma questão cultural, mas que a gente só consegue mudar quando o poder público oferece infraestrutura. Nós temos um exemplo que virou ícone no mundo, a cidade de Stuttgart, na Alemanha. Eles começaram, Stuttgart tinha aí 17%, 18% de mobilidade urbana lá nos anos 2010, né, de mobilidade urbana em bicicleta. E aí eles montaram uma estrutura cicloviária, bastante ciclovia, ciclofaixa e tal, e aí eles não conseguiam aumentar mais do que 21%, 22%. Ficou ali patinando. Entrou um novo prefeito, 2010, 2011, e esse prefeito disse, eu vou aumentar ainda mais a segurança. Aonde tem os entroncamentos, eu vou botar estaca balística, vaso com flores para proteger o ciclista. Vou instalar mais semáforos para bicicleta, vou pintar melhor a ciclofaixa, vou proteger o além da estrutura que tinha, eu vou proteger o ciclista mais. Em 2 anos ele aumentou a mobilidade para 46%. Aumentou a mobilidade da cidade. Você imagina, 46% de uma cidade usar a bicicleta como meio de transporte. Você imagina a redução de ruído, a redução de poluição ambiental, a redução de custo por cidadão, né? Eu costumo falar, eu fiz 11 viagens nos últimos 20 anos. Eu fiz 11 viagens, só para a Europa foi 11 viagens que eu fiz para pedalar, né? Pô, mas o Batista é rico, né? Eu diria para você que não usando o carro 1 ano para ir e vir ao trabalho, eu faço uma viagem para a Europa, né? Seja economia de combustível, desgaste do carro, batidinha de porta, custo do estacionamento, né? Você coloca aí por baixo R$1.500 por mês, né? Entre todos os custos envolvendo. Quer dizer, num ano, 18, 15. Agora você imagina no orçamento de um trabalhador. Eu tenho 5 funcionários da farmácia. Dos 5, 3 meninas vão em volta de bicicleta, né? Elas economizam em média de 30% do salário dela em ônibus. Eu pago o passe para elas virem de bicicleta, né? Então aí, se coloca aí na ponta do lápis R$400 por mês de economia indo e vindo de bicicleta. E detalhe, 2 anos de casa, eu dou uma bicicleta para o funcionário, né? Então, o funcionário tem uma bicicleta fornecida pela empresa, ele vai e volta para o trabalho, ele não tem problema de saúde, muito pouco funcionário com gripe, com enxaqueca, com problema de saúde, ninguém tem hipertensão, né? Por quê? Usa bicicleta. Tem uma menina que mora lá no Morro do Meio, ela vem e volta todo dia. Outra mora lá na Zona Sul, lá no Ademar Garcia, ela vai e volta de bicicleta. Lércio, vamos aproveitar essa sua experiência e tentar alencar algumas sugestões que você tenha a oferecer na nossa região para melhorar essa nossa mobilidade. Quer dizer, nós temos uma região plana. Fantástica, Joinville é uma cidade fantástica. Boa para o ciclismo e para a caminhada. E realmente nós temos uma quantidade boa de ciclovias, mas elas não têm muita interligação entre elas, né?
já melhorou, né? Tem um colega nosso que é do Instituto de Planejamento, o Vladimir Constante, e a gente tem trabalhado isso desde 2006, né? E ele sempre diz o seguinte: nós precisamos criar o espaço. E pegando o espaço, né? À medida que a gente tem o espaço para a bicicleta, a gente pode melhorar a infraestrutura. O problema é que às vezes a gente cria o espaço e por pressão do poder legislativo, né, ou por pressão da própria mobilidade, às vezes da própria imprensa, né? Mas está muito estrangulado o trânsito, nós precisamos de um espaço maior para uma conversão ali. O que vai fazer? Tira parte da ciclovia. Né? Isso num país desenvolvido seria inconcebível. Por quê? O espaço para o ciclista é um espaço de direito. Como o condutor do automóvel tem o direito ao espaço dele para guiar o seu carro, o pedestre tem direito ao espaço dele para caminhar e o ciclista tem direito ao espaço dele para pedalar. Isso nós precisamos ainda conquistar e muito, né, o respeito. Recentemente nós tivemos consulta pública com um barulho tremendo no distrito de Piraberaba, porque a implantação de uma ciclofaixa ali estaria prejudicando o comércio, uma panificadora, uma casa lotérica, etc. E tal. A maioria do comércio já tinha calçada rebaixada com estacionamento na frente e tal. Houve uma mobilização envolvendo até o Ministério Público, né, para retirar a ciclofaixa. E a briga ainda está lá, né? E aí, recentemente, eu vi o presidente da Câmara dos Vereadores, que até então defendia a retirada da ciclofaixa em Piraberaba, né, lançando uma ciclofaixa na Estrada Bonita, uma ciclovia na Estrada Bonita para aumentar a segurança dos ciclistas, né? O que a gente tem a fazer? Bater palma. Mudança de visão, né? Então, a importância, você tem que ver o ciclista. Eu acho muito mais fácil um ciclista parar na padaria para tomar um café e comprar pão do que o indivíduo que passa de carro, né? Lércio, infelizmente o nosso tempo está esgotando. Acho que nós vamos ter que gravar um programa só sobre esse tema. Mobilidade, nós podemos ficar horas aqui conversando. Então, gostaríamos aí de ter as suas considerações finais, porque realmente o nosso tempo está esgotado, mas foi muito bom esse momento. As considerações finais, né, é justamente para nós nos atentarmos à nossa vida, né, à nossa qualidade de vida, o porquê que eu estou aqui e como eu estou aqui. O que é importante para mim? Né? Eu sempre digo, o que adianta ganhar muito dinheiro se eu não sei o que fazer com ele? Ou melhor, eu fazer errado com ele, eu usar o dinheiro de forma errada. E para fazer muitas coisas, você não precisa ser rico. Né? Você quer pescar, você pode ir ali na margem do rio Cubatão com uma varinha de bambu, uma linha e uma rolha. Né? Você não precisa nem comprar equipamento. Então você pode ser rico, muito rico, sem ter muito dinheiro. Né? Basta saber viver, né? Viver com aquilo que tem, saber conduzir a vida de uma forma tranquila, administrando o estresse e fazendo uma boa atividade física. O ideal é que essa atividade física seja diária, né? Ao caminhar, evite a escada rolante, opte pela escada normal e assim por diante, para que a gente tenha mais força, tenha mais vigor e Perfeito. seja uma saúde melhor. E às vezes a gente enxerga isso muito velho, né? Mas eu enxerguei isso com 35 anos e já estou hoje com 61 anos e às vezes os meus filhos com 30 não conseguem me acompanhar. Bom, queremos agradecer o Laércio, o Alfredo. O programa hoje foi um programa diferente, muito rico em variedades. Agradecemos ao TVBE, os nossos apoiadores. Fechou. Tu vai ter que cortar alguma coisa.